Fala galera que nos acompanha ao vivo nessa noite de domingão, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, vão entrando aí. Galera que tá chegando agora já vai me dizendo se o som tá ok, vocês estão me ouvindo de boa, se tá tudo certo pra gente começar. Tá aqui 20 segundinhos pro pessoal entrar. Meu patrão Souza Advogado acabou de entrar. Venderson Tadeu, boa noite meu patrão. Aquariano Underline 1.8, boa noite. Oliveira Samu chegou por aqui, boa noite. Vão só dizendo aí se o som tá legal. Shirlane Lira, valeu na expectativa. Não sei se é o Congresso Natal ou o Congresso de Recife, tá na expectativa. O Aquariano tá dizendo que tá tudo ok. Orlando tá por aqui, tudo certo. Pois é, então vamos lá, vamos começar. Já são 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília, nessa noite de domingo. E eu vou fazer essa live para tentar levantar um debate, uma discussão aqui de uma pergunta que está sendo muito recorrente. Muita gente está me fazendo essa pergunta, tanto no plantão de dúvidas do JUS 21, o pessoal que é aluno, quanto aqui no meu direct, tá? Então eu vou tentar explicar, depois eu peço para o meu pessoal subir lá no canal do YouTube, e aí eu mando lá para o pessoal que me questionou isso no plantão de dúvidas do JUS 21. Beleza, Jair? Valeu demais, obrigado. Eu vou tirar os comentários aqui por enquanto. Nós vamos falar sobre o caso do Renan, sobre o caso do falso motoboy, tá bom? Eu tenho certeza que todos vocês viram essas imagens ao longo dessa semana. Tava lá o Renan, que é estudante e trabalhador, ele estava voltando do trabalho com a namorada, foi abordado por um meliante, por um criminoso, que se fazia passar por entregador de aplicativo de comida, e aí na abordagem, fatidicamente, ele acaba morrendo, o Renan, ele acaba sendo morto pelo criminoso, pelo meliante, que já tinha 10 passagens pela polícia, que era um cara que era para estar preso e estava liberado. Então é sobre esse caso que nós vamos analisar, porque tem muita gente perguntando se a tipificação correta seria de latrocínio ou se a tipificação correta seria de homicídio. E quando eu postei o anúncio dessa live mais cedo nas minhas redes sociais, eu vi que muita gente foi cravando o latrocínio como se fosse algo muito simples de se discutir e de dizer, não, isso aqui é latrocínio e acabou, se morreu Maria Preá, não tem o que discutir. O caso é por demais complexo. Me permita dizer que se você fizer uma análise estrito sensu do direito penal de tipificação em relação àquelas imagens, a situação não é tão simples assim como pode parecer. Então eu vou tirar os comentários agora, eu vou explicar as duas correntes que existem e vou dizer qual a corrente a qual eu me filio. Depois eu abro aqui os comentários para eventuais dúvidas de vocês. E aí, se vocês puderem, na medida da live, vão sentando o dedo no like, no coraçãozinho aí. Cadê desativar comentários? Que eu vejo que vocês estão participando, ok? Bom, primeira situação que nós temos que analisar aqui. Quando o fato aconteceu, quando com essa repercussão que ganhou nas redes sociais, todo mundo já começou a dizer, olha, latrocínio, 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 latrocínio. Vamos entender o que é latrocínio, que está tipificado no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal Brasileiro, lá na parte B do parágrafo 3º do artigo 157. Na verdade, no 2 do parágrafo 3º do artigo 157. Latrocínio é quando o indivíduo tem o ânimos inicial de roubar, ele inicia a conduta delituosa objetivando subtrair bem patrimonial e, ao empregar de violência na subtração da coisa, ele acaba provocando a morte da vítima ou de terceira pessoa. Segundo tanto o STJ quanto o STF, e também conforme a doutrina amplamente majoritária, latrocínio é um crime complexo quanto ao bem ou aos bens jurídicos protegidos. O que são crimes complexos quanto a bens jurídicos protegidos? São crimes que têm mais de um bem jurídico tutelado e protegido. Um bem primário e um bem decorrente. No caso do latrocínio, o bem primário do crime é coisa móvel alheia. Nós não podemos nos esquecer que latrocínio é um tipo de roubo. É um roubo qualificado porque da violência empregada a vítima veio a óbito. Então, no latrocínio eu tenho o primeiro bem jurídico protegido, que é o patrimônio, e eu tenho um segundo bem jurídico protegido, que é a
vida. Para que eu tenha latrocínio, eu tenho que ter uma intenção, um ânimos inicial de atingir patrimônio mediante emprego de violência ou grave ameaça, e dessa violência empregada eu atinjo vida do próprio dono do patrimônio ou de terceira pessoa. É tanto que, como se trata de um crime que tutela dois bens jurídicos distintos, o STJ e o STF entendem que a consumação do crime de latrocínio deve ser aferida, levando-se em consideração se houve ou não morte da vítima. O momento consumativo do crime de latrocínio é aferido com a observação da morte da vítima, independentemente, grave isso, independentemente de ter existido subtração de coisa móvel alheia. Na regra geral, de novo, na regra geral, o crime de roubo ele se consuma com base na teoria da apreensão ou da amotion. O roubo, em regra, está consumado quando o meliante consegue efetivamente subtrair coisa móvel alheia, ainda que não tenha posse mansa e pacífica do bem, ainda que sequer consiga evadir-se do local da subtração. Já no latrocínio, a consumação se dá quando a vítima vem a óbito, e você pode considerar como vítima do latrocínio tanto o titular do patrimônio que era objeto primário do crime, quanto uma terceira pessoa. Então vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que os agentes delituosos queiram fazer um roubo a uma loja. Os caras querem dar a butada lá com emprego de violência ou grave ameaça para levar o dinheiro que está no caixa da loja. Eles entram no estabelecimento, se deparam com um segurança que tenta reagir e da violência empregada contra o segurança, eles produzem a morte desse segurança. Não resta dúvida que nós estamos diante de um latrocínio. O patrimônio, o bem patrimonial que eles queriam alcançar não era de segurança, era da pessoa jurídica, era da empresa. Quem morreu, segurança. Mas ainda assim você tem um latrocínio consumado. A consumação do latrocínio vai ser, portanto, aferida com a morte de alguém. Esse alguém pode ser a vítima, no sentido do titular do bem jurídico patrimonial que o meliante pretendia alcançar, ou uma terceira pessoa que foi vítima da violência empregada no contexto da subtração da coisa. Então, quando você pensar em latrocínio, você tem que criar o seu raciocínio seguindo a seguinte ordem. O agente delituoso tinha o ânimos primário de roubar, ele inicia os atos executórios do roubo com emprego de violência ou grave ameaça e, em decorrência da violência empregada no contexto de subtração da coisa, ele produz o resultado morte ou do titular do patrimônio a ser subtraído ou de uma terceira pessoa atingida no contexto daquele roubo. É isso que vai caracterizar o latrocínio. E esse latrocínio estará consumado com a morte da vítima, seja essa vítima o dono do bem ou uma terceira pessoa que estava presente naquele contexto. Bom, aí vem a pergunta: latrocínio admite tentativa? Admite. Antigamente, inclusive, se dizia que latrocínio era um crime pré-ter-doloso. Isso não é mais aceito pela doutrina majoritária, tá? Com todas as vênias, com todos os respeitos, em que pese alguns doutrinadores ainda falarem que latrocínio é um crime pré-ter-doloso, ou seja, um crime que tem dolo na conduta antecedente, roubar com violência, e culpa no consequente a morte de alguém. Hoje, majoritariamente, inclusive a própria jurisprudência do STJ e do STF, reconhecem latrocínio não mais como um crime pré-ter-doloso, mas sim como um crime qualificado pelo resultado. E, consequentemente, latrocínio admite tentativa. Se ele fosse tido como pré-ter-doloso, não seria possível tentativa em crimes pré-ter-dolosos. Mas como hoje o latrocínio é entendido como um crime qualificado, certo, pelo resultado morte, é possível sim tentativa de latrocínio. Inclusive é muito comum essa pegadinha em provas de concursos. Quando é que eu terei uma tentativa de latrocínio e quando é que eu terei um roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave? Se porventura eu chego para roubar alguém, atiro nessa pessoa, essa pessoa não morre, mas passa 50 dias no hospital, isso seria uma tentativa de latrocínio
ou isso seria um roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave? O tema da live não é esse, mas eu vou só dar esse bizu. Nesse exemplo, nós teríamos uma tentativa de latrocínio. Se o meio ofensivo empregado para o roubo é suficiente para produzir o resultado morte da vítima, mas a vítima não morre por circunstâncias alheias à vontade do agente agressor, você está diante de uma tentativa de latrocínio. Se o cara chega para roubar, efetua disparo de arma de fogo, disparo de arma de fogo é capaz de matar? É. Ele está roubando e dá um tiro na vítima. A vítima é alvejada, é socorrida para o hospital e não morre porque os médicos têm um pronto atendimento. O meio de emprego de violência no contexto do roubo, deflagrar disparo de arma de fogo, por si só era possível de matar. A vítima não morreu, tentativa de latrocínio. Já o crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, esse sim é um crime préter doloso e, no meu entendimento, não seria possível tentativa. Mas o roubo qualificado pelo resultado morte, que é o que a gente chama de latrocínio, ele admite tentativa. Eu vi algumas pessoas dizendo que seria melhor que o cara que matou o Renan respondesse por crime de homicídio, porque homicídio é um crime mais grave. Cuidado, tá, pessoal? O latrocínio, ele tem pena de 20 a 30 anos. A dosimetria do latrocínio, ou seja, o cálculo da pena, já começa na primeira fase com 20 anos. Se você pegar o parágrafo 3º 2 do artigo 157, você vai ver, se da violência resulta em morte, que é o latrocínio, a pena é de 20 a 30 anos. Então, o cara que é condenado por latrocínio, se o juiz usar na dosimetria da pena todos os patamares mínimos, ele já vai ter 20 anos de pena base, ele já vai levar essa pena base de 20 anos para a segunda fase da dosimetria e muito provavelmente, se o juiz for muito legal com ele, ele termina a terceira fase da dosimetria no latrocínio consumado com pena pelo menos de 20 anos de cadeia para cumprir. Diferentemente do que acontece no homicídio. O homicídio simples tem pena de 6 a 20, o homicídio qualificado de 12 a 30 anos. Como nós devemos observar a gravidade em relação à sanção penal, a gravidade em relação à pena de um crime? Você deve observar sempre com base na pena mínima. Se você quer fazer uma comparação entre dois crimes para saber quais deles é considerado mais grave em termos de reprimenda penal, você nunca deve olhar para a pena máxima. Você deve olhar para a pena mínima. Por quê? Porque na hora que o juiz começa a calcular a pena do condenado, ou seja, na hora que o juiz começa a fazer a dosimetria da pena, ele começa sempre pela pena base. E o primeiro elemento de arbitramento da pena base é o mínimo de pena previsto em lei para o delito. E aí ele vai observar se existem situações, circunstâncias judiciais favoráveis, daquelas listadas no artigo 59, para poder aumentar essa pena base. Mas ele sempre começa com o mínimo de pena previsto em lei. É por isso que quando nós fazemos uma comparação entre homicídio e latrocínio, independentemente de você estar usando o homicídio simples ou o homicídio qualificado, o latrocínio é considerado um crime mais grave. Porque o homicídio simples tem pena de 6 a 20, pena mínima do homicídio 6. Se for um homicídio consumado, de 12 a 30, pena mínima do... Desculpe, se for um homicídio qualificado, perdão, falei consumado, foi um ato falho meu. Se for um homicídio qualificado, pena de 12 a 30. Então, o homicídio qualificado, a pena mínima é 12. Se for um latrocínio e o cara pegar a pena mínima é de 20 anos. Giovanni, tem algum crime mais grave do que latrocínio no Código Penal, usando esse parâmetro? Tem. A extorsão mediante sequestro com resultado em morte. Artigo 159, parágrafo 3º do Código Penal. Extorsão mediante sequestro com resultado em morte tem pena de 24 a 30 anos. Na extorsão mediante sequestro com resultado em morte, se o cara pegar a pena mínima, ele já pega 24 anos. Então, essa história, o cara tem que responder por homicídio, porque a pena do homicídio é maior, isso não é verdade. Em termos de reprimenda penal, ele responder por latrocínio pode permitir que ele seja submetido a uma pena mais grave do que seria se ele respondesse por homicídio. Agora, por que é que tem muita gente tentando ou muita gente perguntando se não seria um homicídio nesse caso concreto? Veja, eu não estou dizendo que eu acho que é latrocínio, não. Eu dei as características do latrocínio. Agora, por que é que tem muita gente perguntando
se não poderia ser homicídio, e essa dúvida é bastante razoável. Por dois motivos. Primeiro, existem duas teorias diferentes para se tratar uma situação como essa, como latrocínio ou como homicídio. Você tem uma corrente doutrinária, por exemplo, encabeçada pelo professor César Roberto Bittencourt, que defende a seguinte tese. Diz que se o indivíduo foi roubar, ainda que ele não encontre patrimônio a ser subtraído, se houver emprego de violência ou grave ameaça para subtrair esse patrimônio, mesmo que a vítima não tenha patrimônio, e se dessa violência a vítima morrer, você terá o crime de latrocínio consumado, mesmo que o objeto primário, o bem patrimonial, seja inexistente. Uma segunda corrente, defendida por doutrinadores como, por exemplo, Kleber Masson, Rogério Greco, advogam a tese de que se você tem um indivíduo que foi roubar, mas não há bem patrimonial a ser subtraído, e ele ainda assim continua com o emprego da violência e gera o resultado morte da vítima, o que nós teríamos é um crime de homicídio. Porque para ter roubo tem que ter patrimônio com a vítima. Se não tem patrimônio, o objeto é absolutamente impróprio. Para o roubo, você estaria diante do crime impossível. Então, nós temos duas correntes doutrinárias muito fortes no Brasil em relação à diferenciação do latrocínio e do homicídio, quando o meliante aborda a vítima e a vítima não tem nada com ela. Então, imagine só que o meliante vem, aponta uma arma para a vítima e envia público. Bora, passa o celular, passa a carteira. O objetivo é patrimonial. Mas a vítima não tem celular, não tem carteira, não tem nada de valor. E ainda assim o meliante continua empregando violência e a vítima vem a óbito em consequência dessa violência, para um segmento doutrinário, que é o segmento do professor César Roberto Bittencourt, Guilherme de Souza Nutti, você teria crime de latrocínio consumado. Para um outro segmento doutrinário, como é o caso do meu patrão Kleber Masson, você teria, na verdade, o homicídio e não o latrocínio. Por quê? Porque se não há patrimônio com a vítima a ser subtraído, para o roubo você estaria diante de crime impossível. E, consequentemente, se eu não posso ter roubo, eu não posso ter roubo qualificado. Não haveria latrocínio, apenas homicídio. Essa é uma primeira análise extremamente pertinente sobre o caso concreto. A vítima não tinha nada com ela. Uma segunda análise. Se você viu as imagens, você deve lembrar que o meliante abordou o Renan, viu que o Renan não trazia nada consigo de valor, inclusive tem uma cena que o Renan se ajoelha, certo? O meliante então deixa o Renan e parte para a namorada do Renan, lembra dessa imagem? E aí o Renan, quando vê que a namorada está sendo abordada pelo meliante, o Renan levanta, parte em socorro da namorada e o meliante dispara no Renan. Muitos entendem, e é uma tese muito forte, é bom que se diga, e que tem seus fundamentos e que precisam ser respeitados, muitos entendem que nesse momento o meliante tinha direcionado o objetivo de subtrair coisa móvel alheia para a namorada, visto que o Renan não tinha mais nada. E o Renan estava agindo em legítima defesa da namorada. O meliante reage e mata Renan, o que caracterizaria homicídio qualificado. E a qualificadora, nesse caso concreto, é a qualificadora da conexão. 121, parágrafo 2º, inciso 5. Giovanni, eu não me lembro o que é a qualificadora da conexão. É quando você mata alguém para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade em relação a outro delito. Alguns entendem que, como o meliante tinha direcionado a sua conduta de violência ou grave ameaça para a moça, o Renan, vendo isso, partiu em socorro da namorada e estava agindo o Renan em legítima defesa, e o meliante, vendo o Renan tentar agir em legítima defesa, o matou, nós não estaríamos diante do crime de latrocínio, nós estaríamos diante do crime de homicídio qualificado, e insisto, o elemento de qualificação seria a chamada qualificadora por conexão, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5. Ele matou para garantir a execução ou impunidade em relação à subtração que estava fazendo com a moça. É uma tese bastante razoável que algumas pessoas têm sustentado. E aí, se eu reconheço a situação como
homicídio, a competência seria do tribunal do júri, em que pese a pena seja menor do homicídio quando comparada com o latrocínio, você teria aí, suscitaria a competência do rito do tribunal do júri. Algumas pessoas elas têm inclusive a falsa impressão que o fato do crime ir para o tribunal do júri, o crime vai para o tribunal do júri, o cara está lascado por natureza. Não necessariamente. Até porque o tribunal do júri ele é um rito bipartido. O crime pode começar no tribunal do júri e lá na final da primeira fase o juiz desclassificar o crime como manda o artigo 419. Pode acontecer do réu ser pronunciado na sessão plenária ele ser absolvido. Mas se fosse ou se for reconhecido homicídio, efetivamente a competência tem que ser do tribunal do júri. Então veja a complexidade, a quantidade de posições diversas que nós temos sobre o fato concreto. Eu vou dar agora a minha opinião. Eu vou dizer o que eu acho dessa situação. Só antes de eu dizer o que eu acho dessa situação. Tem algumas pessoas que dizem assim, Giovanni, eu não poderia pensar em homicídio de forma nenhuma, desculpe, eu não tinha como imaginar homicídio de forma nenhuma nessa situação, porque o dolo dele era de subtrair coisa móvel. Ele começou com esse dolo, só que tenha cuidado. O dolo ele pode sofrer mutação na fase de execução. Eu posso iniciar a minha conduta com um dolo e alterar a minha conduta na fase executória ou pós-execução. O exemplo clássico que eu dou nas minhas aulas lá para o pessoal da pós-graduação do Jus 21 é o seguinte: imagina que eu chego para roubar alguém. Eu estou com a arma de fogo aqui, aponto a arma de fogo para a vítima. Bora, passa o celular. A vítima se assusta e me entrega o celular. O meu ânimos é subtrair coisa móvel alheia com emprego de violência ou grave ameaça. O meu dolo é de roubar. A vítima entrega o celular. Quando a vítima entrega o celular, ela diz, porra, Giovanni, faz isso comigo não. Aí eu me toco que a vítima me conhece. Eu altero o meu dolo durante a execução. Eu passo a ficar preocupado que aquela pessoa possa me reconhecer, possa dar o serviço para a polícia, possa dizer, olha, quem me roubou foi Giovanni. E aí eu resolvo nesse momento, eu tinha começado com um dolo de roubar, e eu resolvo nesse momento alterar o dolo para matar. Eu tinha uma intenção de subtrair coisa móvel alheia, e durante a fase executória eu desenvolvo o chamado animus necandi, intenção de matar, aponto e mato a vítima. O crime é de homicídio, não é de latrocínio. Então, é possível sim, dentro das particularidades, das minúcias do caso concreto, é possível você ter uma alteração do dolo de roubo para homicídio ainda na fase executória, e quem é meu aluno no Jus 21, em qualquer uma das turmas de pós e polícia do Jus 21, já me viu dando esse exemplo. Então, nós temos desse tanto de análise. Qual é a minha posição? O que é que eu acho que seria mais razoável para aquela situação? Bom, primeiro, com todo respeito, com todas as vênias, com todo as loas antecipadas necessárias aos grandes doutrinadores, aos grandes mestres, inclusive alguns são amigos pessoais meus, colegas, eu conheço, tem gente que eu conheço há mais de 20 anos, então eu externo a minha opinião, sabendo que alguns doutrinadores, alguns professores têm posicionamento contrário, e eu respeito demais esse posicionamento contrário, mas a minha opinião é que o início da ação daquele indivíduo foi para roubar. Aquele indivíduo iniciou a conduta delituosa objetivando roubar. O seu dolo primário, o seu dolo inicial era roubar. Ele abordou a vítima para roubar. Quem é a vítima? O Renan. Ele abordou a vítima para roubar. E percebeu que o Renan não trazia nada consigo. Se a história tivesse parado aí, nós estaríamos diante de uma tentativa de roubo. Eu, com todo respeito, não advogo a tese de que, se a vítima não traz bens patrimoniais consigo, não seria possível reconhecer o roubo, porque o objeto seria absolutamente impróprio. Eu discordo. Eu acho que no roubo, além da questão da subtração patrimonial, você tem o emprego da violência ou a grave ameaça. E o emprego da violência ou da grave ameaça há sim sempre de ser objeto de reprimenda penal. Então, para mim, para minha percepção, se o meliante aborda a vítima e a vítima não traz consigo
bens patrimoniais, mas ele abordou num contexto de roubo, ele empregou de violência ou grave ameaça. E o objetivo do nosso legislador não é só proteger o patrimônio, é também impedir o emprego da violência ou grave ameaça. É por isso que o roubo tem pena maior do que furto. Então, nesse contexto, o meliante abordou a vítima, usou de violência ou grave ameaça, a vítima não tem nada consigo, eu advogo a tese que isso é uma tentativa de roubo. Já peço desculpas antecipadas aqui, por exemplo, ao meu amigo Kleber Masson, que tem entendimento por crime impossível, tá? Eu entendo como crime tentado de roubo. Então, nesse caso, se a história do Renan tivesse parado ali, seria uma tentativa de roubo. Só que o agente delituoso, percebendo que o Renan não tinha nenhum bem, ele passa a direcionar a conduta dele para a namorada do Renan. Ele estava abordando o Renan, e aí você pode perceber que a namorada do Renan está mais afastada. A abordagem inicial foi direcionada para o Renan. Se você viu essas imagens, você lembra, a namorada ficou afastada, o motoqueiro nem olhava para a namorada do Renan. A namorada ficou lá parada e o cara estava lá em cima da moto de arma abordando o Renan. Quando ele percebeu que o Renan não trazia nada, é tanto que o Renan foi para uma posição de rendição. Ele se ajoelha, uma posição típica de quem está rendido. O meliante passa a direcionar a conduta para a namorada. Na hora que ele passa a direcionar a conduta para a namorada, pelas imagens não dá para perceber se ele chega ou não a exigir entrega de coisa móvel alheia. O Renan parte na defesa da namorada, mostrou inclusive que era um homem de honra. Homens de honra mesmo, diante de situações de perigo, tem que partir para defender suas esposas, namoradas, filhos e filhas. O Renan parte para defender a namorada. O agente delituoso, percebendo que o Renan partiu para defender, ao meu sentir, altera o dolo, modifica o dolo e deflagra disparo de arma de fogo em direção ao Renan para conter a reação do Renan. Se o objetivo do indivíduo era fazer cessar a legítima defesa do Renan, que a legítima defesa ex persona, a legítima defesa de terceiros, o Renan partiu na defesa da namorada. O indivíduo, percebendo que o Renan partiu em defesa da namorada, ele passa a agir não mais objetivando subtrair patrimônio de quem quer que seja, mas objetivando fazer cessar a legítima defesa do Renan, objetivando fazer com que o Renan não se interpusesse entre ele e a menina. Nesse caso, alterando o dolo e assumindo a possibilidade de matar Renan. O que caracteriza, ao meu sentir, uma mudança do dolo, que originariamente era de subtrair coisa móvel alheia, para homicídio, para um ânimos mecânico, para uma intenção de matar. E aí, nesse contexto, eu entendo por um homicídio qualificado. Vai existir a possibilidade de discussão se o primeiro contexto é autônomo em relação ao segundo, no sentido de você poder ter uma tentativa de roubo até o momento que o Renan se ajoelha e um homicídio qualificado. Se você puder reconhecer esses dois crimes em concurso material, em que pese a competência passe a ser do júri, porque tem homicídio doloso, você atrairia também a competência para o júri para julgar esse crime patrimonial da tentativa de roubo. Alguns dirão, não, mas isso aí é crime continuado. Não, porque para ser crime continuado tem que ser o mesmo crime. Crime continuado é roubo, 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 homicídio, homicídio, homicídio. Se eu considero que tem dois crimes distintos, uma tentativa de roubo e um homicídio qualificado, é concurso material de crimes nesse caso. Eu sei que muitos que advogam a tese do homicídio qualificado vão descartar a tentativa do roubo. Vão partir daquela premissa da mudança do dolo, do chamado dolo de alteração progressiva na execução, para reconhecer só o homicídio qualificado. E aí você tem esses dois caminhos. Eu particularmente acho que se nós fôssemos ser muito pragmáticos, muito cartesianos, no sentido da tipificação estrita de todas as condutas que aparecem no vídeo, eu entendo que tem dois crimes. Eu entendo que tem uma tentativa de roubo, até o momento que a vítima se ajoelha e é rendida, e o indivíduo, percebendo que a vítima não traz nada consigo, se direciona para outra vítima. E insisto, eu só tenho esse entendimento que as imagens deixam claro que a abordagem não foi aos dois. A menina, se ela tivesse querido sair correndo dali, ela tinha conseguido. O cara estava na moto, o Renan estava na esquina, o cara estava olhando para ele. A menina estava inclusive na parte das costas do motoqueiro, pouquinho assim mais pro lado, para ser mais exato, uns 75 graus.
Ela podia ter se evadido do local, o motoqueiro talvez nem tivesse percebido. Cessada aquela situação da abordagem do Renan, porque o Renan não tinha nada com ele, e como eu disse, tem gente que vai dizer que é crime impossível, eu digo que é tentativa de roubo. Ele se volta para a moça, o Renan honradamente parte na defesa da namorada, o Renan passa a agir numa situação de legítima defesa ex persona, legítima defesa de terceiros, e aí o indivíduo direciona novamente a atenção do Renan, para o Renan, não mais para subtrair patrimônio, mas para fazer essa legítima defesa dele, matando ele. Isso é homicídio qualificado por conexão. Então nós teríamos dois crimes, tentativa de roubo e homicídio qualificado por conexão. Giovanni, para o caba se lascar mais, para esse agente delituoso se lascar mais, seria melhor o quê? Latrocínio consumado. Seria muito melhor ele responder por latrocínio consumado, porque a dosimetria da pena dele faria com que ele tivesse uma pena inicial bem maior do que se ele responder pelo homicídio qualificado em concurso material com a tentativa de roubo. Mas nós não podemos adotar uma lógica pensando só enquanto o meliante vai se lascar. Você quer que esse cara se lasque? Você tem pena dele? Não, eu não tenho pena dele. Inclusive, eu vi algumas imagens dele chegando na delegacia, do agente delituoso, chegando na delegacia, se dizendo arrependido. Eu fiquei repugnado, o termo é esse, enojado. Quem quiser pode achar ruim. Eu fiquei repugnado e enojado com algumas postagens que eu vi em redes sociais. Algumas pessoas com pena, só faltava dizer que estavam com pena da porra do cara lá que matou o Renan. Não porque ele está arrependido, ele precisa ser ressocializado, porque ele declarou que não tinha possibilidade de trabalhar. Porra, bicho, o cara tá direto na rua com uma moto, um negócio de aplicativo nas quais vai trabalhar, desgraça. O Renan estudava, trabalhava, estava voltando para casa andando, não tinha R$1 no bolso, não tinha nada. Estava voltando para casa, vai trabalhar, criatura abominável. Se tu pode estar rodando na rua para roubar, tu pode pegar um celular, botar um aplicativo lá e fazer tuas entregas. O cara com 10 passagens, ocorrência de roubo, ocorrência de furto, de tentativa de roubo, aí depois vem pagar um. Não, porque o pobre coitado nada. Você quer vingança? Não, eu quero justiça. Eu quero justiça. Que ele seja responsabilizado pelos crimes, seja condenado e cumpra nos termos da lei o máximo de pena que for possível de ser aplicada nos termos da lei. Bandido bom é bandido preso, cumprindo pena com direito de ampla defesa nos limites da execução penal. Cumpriu a pena dele, beleza, ele volta para a sociedade que esteja responsabilizado ou não. Mas o pessoal com pena, porra, bicho, vamos pensar na família do Renan. Vamos pensar na namorada. O cara morreu honradamente partindo na defesa da mulher dele. Ele mesmo numa situação de perigo, mesmo desarmado, sem nenhuma chance de se contrapor ao meliante, ele não pensou duas vezes e partiu na defesa da namorada. O cara lá, veja a desproporcionalidade de força. O meliante estava com arma de fogo na mão. Arma ilegal, diga-se passagem, porque bandido não está preocupado em legalizar a arma. Então assim, eu fiquei completamente enojado com algumas pessoas tentando humanizar o agente delituoso. Humanizar, não, porque tem, inclusive o nome dele ganhou a hashtag. O nome do meliante ganhou a hashtag, pelo amor de Deus. Porém, mesmo eu tendo a total certeza que esse agente delituoso deve ser punido, eu vi uma frase hoje muito interessante da doutora Ludmila. Ludmila Lins Grilo, que é uma das grandes juristas brasileiras da atualidade, que eu admiro demais. Ela disse, antes de pensar em cadeia para ressocializar, a gente tem que pensar em cadeia para punir. Primeiro, quem comete crime tem que ser punido. Se der para ser punido e ressocializado, que bom. Mas tem que ser punido. Um cara desse tem que ser punido nos estritos limites da lei. Essa é a minha percepção. Mesmo eu tendo essa percepção, eu não posso querer fazer uma tipificação só pensando que o cara vai ter que ser punido com a pena maior. Eu tenho que tentar fazer uma tipificação dentro dos estritos limites do fato típico, com base na teoria de caracterização do fato típico que eu acredito. Então, eu não posso, eu vou ser punitivista e vou querer pegar o máximo de pena possível. Não, eu vou analisar a conduta e acho que cada um tem que responder na medida das suas condutas e nos estritos limites da lei. E mesmo sabendo que o reconhecimento do homicídio qualificado, ainda que em concurso material com uma tentativa de roubo, é mais benéfico para o meliante do que um reconhecimento de um latrocínio consumado, esse me parece ser o caminho mais técnico. Esse me parece ser o caminho mais razoável no sentido de uma observação da conduta e uma correta tipificação à luz do caso concreto. Beleza? Deixa eu ver agora qual é a opinião de vocês. Deixa eu ver aqui quem acha que está para latrocínio, quem acha que está para homicídio qualificado. Deixa eu perceber aqui o que é que vocês acham. Eu abri os comentários agora
tem um delayzinho, deixa a galera entrar aí para dizer o que vocês acham sobre esse tema, ganhou tanta repercussão. E aí, quem acha que é latrocínio, quem acha que é homicídio qualificado, quem acha que o mais certo seria tipificar como latrocínio porque a pena do cara é maior? Deixa eu ver se alguém emite opinião agora, 20 horas e 37 minutos. MP Lucas, valeu meu patrão, obrigado. Deixa eu ver se alguém diz alguma coisa aí em relação à tipificação. A de Garcia está falando que é homicídio qualificado. Professor, acredito que venha para latrocínio, a intenção foi de roubar. É uma tese forte, eu expliquei os motivos que eu discordo dela. Fernando Máximo entende por latrocínio, o Aquariano entende por latrocínio. A Dutra Maia está dizendo que é complexo. A Andresa, o Sérgio entende por latrocínio. A J. Saracis, o Pedro Maciel está dizendo que entende por latrocínio, sem sombra de dúvida. Quem mais? A Mabel entende por latrocínio consumado. A Dutra Maera está dizendo que vai de latrocínio. Jame Milano está dizendo que vai de latrocínio. Leandro Brasileiro está dizendo que vai de latrocínio. A maioria das pessoas estão dizendo que vão de latrocínio. O Evangelista está dizendo que gostaria que fosse tratado como latrocínio, mas entendo a minha posição. Prevalece a intenção, o indivíduo é frio e calculista. Está mais para homicídio qualificado, outro que prefere que seja latrocínio. Pois é, a maioria das pessoas eu estou vendo que entende pelo latrocínio, tá bom? Como eu disse, eu queria que fosse latrocínio para poder ser a pena mais gravosa, afinal o que vai importar ao final é que o Ministério Público vai interpor na denúncia, vai tipificar na denúncia, mas tecnicamente eu acho que ali é uma tentativa de roubo em concurso material com homicídio qualificado, e a qualificadora é da conexão. E eu digo isso porque eu entendo a mudança do dolo. Essa ideia do dolo geral que a gente usa é só quando você tem erro quanto à causa geradora do resultado. Segundo a doutrina majoritária, você só adota o dolo geral, o dolo inicial, numa conduta tão complexa, quando você tem o instituto do erro quanto à causa geradora do resultado. Mas quando você não tem esse instituto, você deve adotar a transformação do dolo, o dolo progressivo, todas aquelas teorias inerentes à evolução do dolo no caso concreto. Agora vejam, por isso que o direito penal é tão apaixonante, por isso que o direito penal, mesmo diante de uma tragédia, diante do sentimento de dor da família do Renan, da namorada dele, eu imagino que não vai passar pela cabeça dessa menina aí durante muito tempo, tá certo? Mas tirando essa parte triste, o direito penal é apaixonante porque uma situação dessa que as pessoas já cravam, elas já dizem é isso, permite interpretações de ordem técnica. É por isso que eu sempre digo, a manchete jornalística ela tem que ser analisada como informação jornalística, não como análise técnica. A análise técnica, a análise penal, ela muitas vezes vai de encontro à análise jornalística. Os caras muitas vezes, eu vi agora recentemente uma foto de um armamento que estava colocado no Paraná, naquele novo cangaço lá que entrou naquela cidade do Paraná, e os caras colocaram uma imagem de um armamento na televisão e chamaram os especialistas. Meu amigo, foi cada besteira que foi falada, não tinha nada a ver com a técnica. Isso acontece em todos os casos de grande repercussão. A informação jornalística é diferente da análise técnica. Então, eu acho que o direito penal é tão apaixonante por causa disso. Agora, independentemente do Ministério Público reconhecer como latrocínio consumado ou como homicídio qualificado por conexão em concurso com a tentativa de roubo ou só o homicídio qualificado, independente de qual seja, o que é que eu espero? Eu espero sinceramente que esse meliante seja retirado das ruas. O cara com 10 ocorrências policiais por crime patrimonial não era para estar solto. Isso é uma falha do nosso sistema de justiça criminal que privilegia o meliante em detrimento da sociedade. Desse garantismo hiperbólico monocular, como diz o grande mestre Douglas Fischer. Nós precisamos de um garantismo integral, de um garantismo que pare e pense. Esse cara solto está colocando em risco a coletividade. Cadeia, antes de mais nada, tem que ser usado como mecanismo de contenção de quem coloca em risco a coletividade. Quem é para andar com medo é bandido, não é cidadão de bem. Cidadão de bem, o trabalhador, o estudante, o cara que não quer aloprar, ele tem que andar tranquilo. Ele só vai conseguir andar tranquilo quando o meliante estiver preocupado. Quem tem que andar de cabeça baixa é criminoso, não é cidadão não.
Quem tem que se ajoelhar é o bandido, não é o cidadão. Mas infelizmente foi o Renan que se ajoelhou. Infelizmente foi o Renan que perdeu a vida para defender a namorada. Como eu disse, ele foi um cara honrado, porque mesmo sem ter uma arma para se defender, mesmo sem ter nada, ele não pensou, ele queria defender a mulher que estava com ele. Isso é uma prova de honra rara, diga-se de passagem, nos dias de hoje. E eu espero que, independente de qual seja a tipificação feita na denúncia do MP, eu espero que esse indivíduo seja punido, que ele permaneça preso, que ele seja sentenciado, condenado e cumpra a pena dele nos estritos limites da lei. E que sirva de alerta para que nós repensemos o nosso sistema de justiça criminal. Se vale a pena estar passando tanta mão na cabeça de agente delituoso aí e permitindo que pessoas que já demonstraram... Bicho, o cara que tem 10 ocorrências por crimes com emprego de violência, ele não é um pobre coitado. Ele é um risco para a coletividade. O cara que vive caindo por roubo, por tentativa de roubo, um cara que está ali rodando na rua ali para aloprar e para fazer o que aquele meliante fez, ele é um cara perigoso para a sociedade, ele tem que ser contido. Ah, mas ele vai preso, ele vai sofrer, ele tem pai, tem mãe, quem morre? O Renan tem pai e tem mãe também. E o medo que causa a coletividade num fato como esse, o temor que causa, nós temos que começar a mudar a lógica do nosso sistema de justiça criminal, que alisa a cabeça de meliante, que trata meliante como pobre coitado. Pobre coitado é a sociedade que é vítima. Eu insisto, quem tem que se ajoelhar é o meliante. O meliante, se vier atacar o cidadão tem que ter meio de defesa para que o meliante se ajoelhe ou sequer pense em atacar. Quem tem que olhar andando pro chão com vergonha é bandido, não é cidadão de bem não. Mas, infelizmente, essa tragédia do Renan deixa claro que nosso sistema de justiça criminal muitas vezes não pensa assim. Porque se pensasse, esse cara não tinha caído 10 vezes e estava na rua aloprando, não. Na segunda ou na terceira, ele já tinha que ser contido mediante prisão. Ah, mas a prisão não vai ressocializar. Tudo bem. Se conter e punir ele, se fizer ele sentir na pele que ele não deve aloprar perante a sociedade, já está de bom tamanho. Infelizmente, diante da realidade que nós vivemos. Beleza, crianças? Bom, essa é a minha opinião, como eu sempre digo em toda live. Procure opiniões de pessoas que pensam completamente diferente do que eu penso. Eu não sou o senhor da verdade e eu sempre digo para os meus alunos: escuta o que eu tenho para dizer, escuta o que as pessoas que pensam de forma completamente diferente do que eu penso têm para dizer e forme a sua opinião. Você é um jurista. A grande arma do jurista é a capacidade de pensar por si mesmo. O grande escudo é sua capacidade de externar aquilo que ele pensa com suas próprias palavras, de forma educada, de forma cortês. Então, forme sua opinião. Não seja um mero replicador de ideias dos outros. O Jami Milano falou uma coisa que eu acredito muito: o império da lei não causa terror no marginal. Não causa, por isso que ele tem que ser contido, no sentido de ser preso, de não ter facilidade depois de ser capturado de ir para a rua, de saber que vai ter um enfrentamento não só do policial, como do cidadão que tenha preparo e habilidade técnica para isso. O bandido tem que ter medo. E o bandido só tem medo da contenção e do enfrentamento. Você está certo com o que você falou, pelo menos ao meu sentir, eu concordo com o que você falou. Então, escutem pessoas que pensam de forma completamente diferente. Eu vou deixar o vídeo postado aqui no Instagram, depois eu vou postar no YouTube, tá? E deixa teus comentários aqui no vídeo, que isso ajuda ao Instagram a mostrar a transmissão para mais pessoas. Beleza, crianças? E uma dica: amanhã segunda-feira, dia 2, e terça, dia 3, eu vou fazer aulas ao vivo para o pessoal do JUS 21 sobre os novos crimes do Código Penal, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Quando revogou-se a Lei de Segurança Nacional, criou-se o último título agora do Código Penal, que o título é dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então eu vou fazer 2 lives seguidas, uma na segunda e uma na terça, dia 2 e dia 3 de maio, com transmissão de sinal aberto, tá? Ao vivo, às 19 horas, horário de Brasília, pelo canal do meu curso do JUS 21 no YouTube. Depois que terminar a transmissão, não fica gravado, a aula vai ser salva e vai ser postada exclusivamente para os alunos do JUS 21, vai ser postado exclusivamente na área do aluno JUS 21. Então, você que está estudando para concurso público, para o OAB, você que ainda não estudou os novos crimes do Código Penal, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, está muito em moda.
A sua chance de fazer isso é segunda e terça, às 19 horas, horário de Brasília. Vai lá no YouTube, procura JUS 21, canal de JUS 21, que é o meu curso. Já se inscreve no canal lá, já ativa a notificação para receber o sininho, para receber a mensagem do início da aula. A aula vai ser com sinal aberto para todo mundo. Depois a gente tira do YouTube e deixa só exclusivamente na área do aluno pessoal de pós-graduação, carreiras policiais, OAB do JUS 21. E o pessoal que estava mandando mensagem sobre se o convênio para pós-graduação com aquele desconto de 60%, 65% para quem é PM, Polícia Civil, Polícia Penal, se o convênio foi firmado para aquelas 100 vagas de pós-graduação, que eu estou brigando para ser 65% de desconto, eu vou ter a resposta amanhã. Amanhã eu aviso. Se sair, se a gente conseguir fechar o convênio, lá no JUS 21 eu vou fazer durante 48 horas, tá certo? Uma ação voltada só para quem já é policial. PM, PC, Polícia Penal, PF, PRF, enfim, que queira fazer as pós-graduações do JUS 21. E aí, se eu conseguir fechar o convênio, que eu estou brigando aí por esse convênio, se eu conseguir fechar esse convênio, eu já me deram 60% de bonificação, eu estou pedindo 65% a 70%, porque eu tento 2 vezes por ano fazer uma ação que permita que os nossos policiais possam se especializar, possam progredir na carreira, e eu tento fazer isso através da educação, que é o que eu trabalho. Só que para eu conseguir dar um desconto tão grande para quem é polícia, tipo um custo que é R$3.000 ficar por R$1.000, eu preciso que o órgão público chegue junto, que meu certificador chegue junto, que eu tenha uma bonificação de imposto, e aí eu estou negociando amanhã. Se eu fechar, eu aviso a vocês nas minhas redes sociais, beleza? Valeu, crianças, um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço, e um excelente final de domingo e início de semana para todo mundo.